O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Que privilégio poder, nesta noite, repartir com vocês a preciosa palavra de Deus. Eu quero ler no texto de Filipenses, capítulo 2. Aliás, Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 até o verso 26. Filipenses 1, 12 a 26. Se você está em casa ou em qualquer outro local e tiver acesso a uma Bíblia, pegue, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta exposição bíblica. Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema vivendo na perspectiva de Deus. Bom, eu quero situar esta passagem dentro do seu contexto para você compreender melhor as lições que emanam desta passagem. Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão. Isso nos idos de 61, 62 depois de Cristo. E era sempre desejo de Paulo ir a Roma. Quando ele está deixando a cidade de Éfeso, rumo a Jerusalém, para levar uma oferta aos pobres da Judeia, é que ele escreve a sua carta aos romanos, revelando esse desejo, esse plano, esse sonho de ir a Roma, porque ele nunca estivera em Roma outrora, e passar por lá rumo à Espanha, e ser enviado por aquela igreja à Espanha, e passar alguns dias ali compartilhando a palavra de Deus com a igreja de Roma. Ele tinha esse plano e ele tinha esse sonho, mas os planos humanos são falíveis. Os planos humanos precisam de ser adequados, reavaliados, reprogramados. Na verdade, Paulo chega em Jerusalém e é preso. Ele é enviado para Cesareia e fica 2 anos debaixo
do governo, da égide dos governadores Félix e Festo, sendo acusado pelos judeus. Quando ele percebe que havia um complô contra ele, para que Festo o entregasse ao Sinédrio, que intentava matá-lo mesmo na estrada, utilizando de um direito legítimo de cidadão romano, ele opta por ser julgado em Roma. Então, quando ele chega a Roma, ele não chega como planejara ter chegado. Ele chega preso, ele chega algemado. E é desta prisão, portanto, que ele vai escrever esta epístola para a igreja de Filipos, que ele fundara na sua segunda viagem missionária. E nesta passagem, Paulo não vai discutir sua liberdade. Paulo vai trazer toda a ênfase sobre o Evangelho, porque na verdade o Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. O que é importante não é o mensageiro, é a mensagem. O que é importante não é o obreiro, é a obra. O que é importante não é o evangelista, é o Evangelho. O evangelista é um frágil vaso de barro, mas o Evangelho é este grande tesouro que está dentro desse vaso. E é por isso que Paulo, nesta passagem, vai trazer para nós a vida sob esta perspectiva de Deus. E vai trazer também para nós 3 lições sublimes para a nossa reflexão. Primeiro, você olha para a vida na perspectiva de Deus, quando você olha pelas lentes do retrovisor para o passado com pleno discernimento. É isso que ele vai dizer no verso 12, preste bem atenção comigo, quando ele vai afirmar o seguinte: eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Em outras palavras, Paulo não está super enfatizando, nem mesmo dando tanta importância às lutas pelas quais passou, as prisões, os apertos, as acusações, as dores do corpo e da alma. Ele está entendendo isso, ele não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Ao contrário, ele vai fazer um apanhado de tudo aquilo que ele passou até então, para dizer para a igreja de Filipos que as coisas que aconteceram com ele, longe de ter tirado dele o ânimo, a alegria, o entusiasmo, contribuiu para o progresso do Evangelho. Isso é magnífico, porque se você fizer um apanhado mais detalhado das lutas que ele viveu, poderíamos recordar de como ele foi perseguido depois de sua conversão em Damasco, de como ele sobe para a igreja de Jerusalém e é rejeitado, de como ele passa mais de 10 anos no molho, longe dos holofotes, esquecido em Tarso, de como ele é cruelmente apedrejado em Listra, de como ele é açoitado e jogado num cárcere interior em Filipos, de como ele é escorraçado de Tessalônica, de como é enxotado de Bereia, de como é chamado de tagarela na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, de como é chamado de impostor em Corinto, onde derramou lágrimas e dedicou amor àquela igreja por 18 meses, ali ele é chamado de impostor, de como vai para Éfeso e experimenta ali um poderoso reavivamento espiritual, mas ele diz que ali enfrentou feras, lutas maiores do que suas próprias forças, que o levaram a desesperar-se da própria vida, de como ele é preso de maneira tão cruel em Jerusalém, depois de ter expressado amor ao povo de Jerusalém, levando-lhes uma oferta generosa, de como ele fora acusado 2 anos em Cesareia,
e de como ele enfrenta um naufrágio para Roma, e de como ele é picado por uma cobra em Malta. Quando ele chega em Roma, algemado, ele diz para a igreja de Filipos: eu quero que vocês entendam isso, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não acredita em acaso, este homem não acredita em sorte, este homem não acredita em azar, este homem não acredita em determinismo cego, este homem entende que a vida dele está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que com a sua generosa e sábia providência está guiando os seus destinos. Eu sei que muitos de nós, no ano de 2020, 2021, precisamos também rever os nossos planos. Tínhamos agendas, tínhamos compromissos, tínhamos planos, tínhamos viagens, tínhamos congressos, tínhamos conferências, tínhamos tantas coisas. E de repente veio uma pandemia, de repente veio uma tempestade, de repente o mundo se convulsiona, de repente a agenda tem que ser mudada, os governos não puderam cumprir os seus programas, tiveram que rever tudo, parece que o mundo está de ponta cabeça, parece que todo mundo está em polvorosa diante desta crise avassaladora, mas eu quero dizer uma coisa a você: apesar da crise, apesar do sofrimento, Deus não perdeu o controle, e você precisa olhar todas estas coisas na perspectiva da soberania de Deus. Quando Paulo diz que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho, esta palavra é muito curiosa, porque a palavra progresso na língua grega traz a ideia daqueles engenheiros de Roma, do Império Romano, que abriam picadas, estradas, para que o imperador pudesse passar com a sua comitiva. Em outras palavras, quando a igreja passa por luta, quando os crentes passam por sofrimento, quando a igreja é provada, quando você passa pelo vale da sombra da morte, quando você passa por uma crise, seja de uma pandemia, seja um problema financeiro, seja um problema de perseguição, seja um problema de qualquer ordem, isso não destrói a igreja, isso abre novas avenidas para que o Evangelho progrida e cresça ainda mais. Essa é a nossa convicção. Essa é a nossa certeza. Mas em segundo lugar, você olha na perspectiva de Deus, quando você vê o presente e encara o presente, apesar de todas as lutas, com muita alegria. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente com medo, tem muita gente depressiva, tem muita gente pessimista, diante do quadro que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil e no mundo. Mas eu gostaria de encorajar você a olhar para o presente, apesar da crise, com alegria. E Paulo vai nos mostrar aqui algumas lições preciosas. Primeiro, Paulo viu a sua prisão em Roma como abertura de novas frentes para a evangelização. Olha comigo o verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que Paulo está dizendo aqui é que não fora essa providência carrancuda da sua prisão e de chegar em Roma algemado, como cidadão romano, estando sob a guarda do próprio imperador, ele jamais teria alcançado as pessoas que alcançou. A guarda pretoriana era a guarda imperial, era a guarda de elite, eram os soldados da mais alta patente do império. Chegou a ter 16 mil soldados, gente que tinha influência na vida política do império, que tinha livre acesso aos corredores do palácio. E em virtude de Paulo estar ali sob a égide do imperador, ele tinha, num turno de 6 em 6 horas, um soldado desta guarda algemado com ele. E nesta ocasião, em 2 anos que ele ficou ali preso, deu oportunidade
para que todos, ele diz claramente isso, toda a guarda pretoriana, não parte dela, mas toda a guarda pretoriana tomasse conhecimento das suas cadeias em Cristo, tomasse conhecimento das razões por que estava preso, por causa do Evangelho. E mais, ele diz no verso 13, e todos os demais, os serviçais do palácio, as pessoas que trabalhavam ali, que tinham familiaridade com a lida política do império. Em outras palavras, parecia que tudo estava arruinado, Paulo preso, não podendo viajar, não podendo visitar as igrejas, não podendo livremente percorrer o mundo como era seu desejo fazê-lo, ir à Espanha naquele momento. Mas quis a providência de Deus que com a mudança das circunstâncias ele fosse para o palácio de César, para a elite de Roma, para evangelizar aquele grupo. Irmãos queridos, nesse período de pandemia, mesmo com os nossos templos em tantos lugares do Brasil fechados, Deus está abrindo para nós novas frentes de evangelização. As igrejas acordaram para a necessidade de usar as mídias sociais para levar o Evangelho. Hoje as nossas paredes não comportam mais a igreja. Hoje nós nos reunimos dentro de um templo para 100, 200, 500, 1000, mais de 1000 pessoas, mas a igreja está levantando a sua voz para milhares de pessoas mundo afora. Olha aí, olhe isso com alegria. Paulo viu assim. Ele não ficou com um sentimento de fracasso, de derrota, de pessimismo, de autopiedade, não. Ele olhou essa circunstância do presente com alegria. Mas Paulo, em segundo lugar, ele vai também olhar com alegria o fato de que, estando preso, muitos irmãos ficaram mais encorajados a pregar a palavra de Deus com mais desassombro. Olha comigo o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que coisa fantástica! Quando a igreja de Roma começa a perceber que Paulo, preso, algemado, está pregando, porque ele não se considerava um prisioneiro de César, ele era um embaixador em cadeias, pregando, evangelizando, levando tanta gente à conversão. Eles se mexeram. E aqui destaco para você algumas coisas. Primeiro, o alcance deste estímulo. Ele diz a maioria dos irmãos, preste atenção nisso, a maioria dos irmãos, não todos os irmãos. É muito difícil você ter unanimidade na igreja. Mas mesmo quando alguns não querem, não se mexem, não se comprometem, não se levantam, não abrem a boca para pregar, alegre-se com aqueles que Deus está levantando. Segundo, a fonte desse estímulo, ele diz no verso de número 13, verso 14, melhor dizendo, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, por minhas algemas. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante, eu não tenho esse poder de estimular você, pastor Arival, pastor dessa igreja aqui, não tem o poder de estimular você. Os pregadores, por mais eruditos e eloquentes, não têm o poder de estimular você. A sua igreja não tem o poder de estimular você. A sua denominação não tem o poder de estimular você. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode usar as circunstâncias para aquecer o seu coração e inflamar a sua alma. Essa é a fonte do estímulo. Mas se você perceber, a razão desse estímulo está aí nos versos 15 e 16. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eu acho isso impressionante, porque
Tem muita gente lá, tinha muita gente lá na igreja de Roma, que deve ter pensado assim: bom, depois que esse Paulo chegou aqui em Roma, a gente perdeu o nosso estrelato. Parece que ele roubou a cena. Parece que ele está trabalhando mais que a gente. Parece que ele está tendo mais resultado que nós. E de repente aquelas pessoas foram encorajadas a pregar, mas a motivação não estava boa. E Paulo elenca aqui as várias motivações ruins: por inveja, por disputa, por discórdia, de forma insincera, por pretexto. Tem muita gente que olha a obra de Deus assim, como se nós estivéssemos concorrendo uns com os outros. Parece até que há líderes, pastores, que não se alegram quando vê a igreja do irmão do lado crescendo. Parece que o ministério é um campo de disputa na feira das vaidades. Meu amado irmão, na igreja de Deus nós não estamos competindo, não. Nós estamos concorrendo, nós estamos contribuindo, nós estamos somando, nós somos parceiros. É o reino de Deus, é a palavra de Deus, é a igreja do Deus vivo. Na verdade, nós somos muitas denominações, mas só tem uma igreja. É a igreja daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, é a igreja daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós não estamos competindo, nós estamos cooperando. É claro que muita gente pega esse texto para justificar aqueles que estão pregando falsas doutrinas. Não, deixa para lá, está pregando, está bom. Não, Paulo não está concorrendo, Paulo não está contribuindo com essa ideia, não. Se vocês perceberem, olhem comigo, versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo, por inveja, por porfia. Depois, versículo 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Então, eles estão pregando a mensagem certa, com a motivação errada. Aí Paulo vai dizer o seguinte: não me importa com isso não. Se o problema é a motivação errada, quem está pregando com a motivação errada vai prestar contas para Deus. Porém, se a mensagem é Cristo, se a mensagem é a palavra de Deus, se a mensagem é o Evangelho, vai ter frutos, vai ter frutos. Então, meu amado irmão, não pense que na igreja de Deus o espírito que deva reinar na igreja é o espírito da competição. Devemos cooperar uns com os outros e pregar com desassombro, pregar com mais entusiasmo, pregar com mais presteza, com mais alegria, com mais vigor, com mais empenho, com a motivação certa, com a motivação certa. O que me deixa maravilhado no texto é que Paulo não deixa o seu coração azedar por causa da competição dos seus críticos, né? Porque tem tanta gente que perde a alegria quando percebe esse espírito no meio do povo de Deus, de contendas, de porfias, de ciúmes, de invejas. E aí ele perde o prazer, ele perde o entusiasmo, ele perde a motivação. Paulo não deixou seu coração azedar por isso não. Olha o que ele vai dizer no versículo 18: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Perca o ânimo não, meu irmão, perca a alegria não. A obra de Deus não é para ser feita gemendo não. Alegre o seu coração. Se tem gente pregando para concorrer com você, se tem gente pregando para produzir sofrimento no seu coração, alegre-se nisso. O
que é importante não é a sua vida, não é a minha vida, o que é importante não é o obreiro, é a obra, o que é importante não é o evangelista, é o evangelho. Se a palavra de Deus está sendo pregada, alegre-se por isso. Se a igreja do seu colega ali na esquina está crescendo mais do que a sua, alegre-se por isso. Talvez você possa aprender com ele, não competir com ele. Mas Paulo, muito embora não relate esse fato aqui no texto, mas uma das outras razões de alegria, pelo menos para nós, olhando para o presente diante daquelas circunstâncias difíceis, é que Paulo, não podendo viajar, nem visitar as igrejas, nem mesmo os campos missionários, ele começou a escrever as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, verdadeiros tesouros. E aí eu fico imaginando que quando tantas vezes nós pensamos que a nossa vida está de ponta cabeça, nesse mesmo momento parece que Deus está escrevendo os capítulos mais emocionantes da nossa história. Talvez hoje você esteja lamentando toda essa dor que você está passando, toda essa crise que você está vivenciando. Quem sabe Deus está lhe dando uma oportunidade de aprender lições e de ter experiências que de outra sorte jamais você teria. Olhe para a vida na perspectiva de Deus. Entenda que Deus é soberano. Você e eu não enxergamos no escuro, você e eu não enxergamos na curva, você e eu não enxergamos o que está lá no final da linha. Deus está enxergando o que está lá no final da linha agora. O plano dele é perfeito, o plano dele não pode ser frustrado, então alegre-se nele. Mas eu quero concluir. Você pode olhar para a vida na perspectiva de Deus, quando você olha para o seu futuro, com grande esperança. E Paulo vai dizer no verso 19, de uma certeza: eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo tinha certeza que ele estava ali diante de César, pela oposição dos seus irmãos judeus, mas que ele sairia daquela prisão, que o seu ministério não tinha terminado, que ele não tinha completado a carreira ainda, que ele tinha mais obra para fazer, que ele tinha mais campo para visitar, que ele tinha mais obra para realizar, e ele tem essa convicção no seu coração, de que com as orações da igreja e com a provisão do Espírito de Cristo, ele sairia da prisão. Qual a expectativa dele? Aí no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, ou seja, as acusações que pesam sobre mim por parte dos judeus não vão prevalecer, e eu não vou sair desse julgamento envergonhado. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, quer na vida, quer na morte. Depois ele vai trazer a explicação porque ele pensa assim. No versículo 21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo para Ele. Se eu morrer, eu morro para Ele. Portanto, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Não está com medo de morrer, porque morrer é lucro. E ele vai mostrar agora uma coisa curiosíssima, que é uma tensão que está no seu coração. Primeiramente, o desejo semelhante de viver e morrer. Olha no verso 22 e 23 comigo, ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, morrer é lucro, mas eu preciso trabalhar ainda, eu tenho coisa para fazer ainda, então eu estou aí nessa tensão, se quero viver ou se quero morrer. Qualquer das duas opções são boas para mim, porque para mim o viver é Cristo, e para mim o morrer é lucro. Ele chega a dizer no verso 23, a sua preferência pessoal: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo entende com muita clareza o que é a morte para um crente. A morte para um crente não é um fracasso, não é uma derrota. Morrer para o crente não é extinção, aniquilamento. Morrer para um crente
não é ir para um lugar de sofrimento, um purgatório. Morrer para um crente não é partir para o espírito, a alma sair do corpo e ficar vagando para uma nova reencarnação. Morrer para um crente não é ter sua alma dormindo inconscientemente. Morrer para um crente é partir para estar com Cristo. E ele diz, isso é incomparavelmente melhor. Na mesma medida em que o corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó, o Espírito que Deus nos deu, volta para Deus, para estar com Cristo, conscientemente, para reinar com Ele. Mas ele diz de uma maneira maravilhosa, e tem motivo para preferir ficar, para decidir ficar. Versículo 24, ele diz assim, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo está entendendo o seguinte, tem muita coisa para fazer, e enquanto o meu ministério não estiver encerrado, eu vou continuar vivo, porque quem delibera isso é Deus, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, até que a sua carreira termine, Deus vai usar você aqui. E Paulo diz, por essa consciência que eu tenho, eu vou ficar. Então, meu amado, entenda uma coisa, se Deus está preservando a sua vida, é porque a sua carreira ainda não terminou. Se Deus está preservando a sua vida, não é para você cruzar os braços, não é para você se omitir, é para você fazer a obra de Deus. Deus está lhe dando este privilégio e esta oportunidade. Não é que você está com medo de morrer, é que você entende que há muita coisa para ser feita e Deus quer e pode usar você para a realização desta grande obra. Então, que Deus nos ajude a olhar com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus a nossa vida, olhar o passado com discernimento, olhar o presente com alegria, olhar o futuro com esperança. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Amém.